What's up, guys? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse combo de aulas que eu estou oferecendo para você ter um gostinho aí de como que é a nossa metodologia, de como funcionam as aulas aqui na Wave, de como a gente trabalha especificamente pronúncia, fluidez na fala, confiança ao falar, como produzir os sons do inglês, que é isso que eu vou trazer para você aqui nesse combo de aulas. Então, se você está aqui é provavelmente porque você quer entender um pouco como que funcionam os sons do inglês. Provavelmente você está querendo aí desenvolver um pouco sua pronúncia. Talvez você não goste tanto da forma como a sua pronúncia sai. Você quer aprender como desenvolver ela um pouco melhor. A gente vai falar disso. Eu vou te ajudar a produzir alguns dos principais sons do inglês e vou falar para você como que funcionam, né, os sons do inglês e como você pode trabalhar eles aí. E aí você vai ter bônus com essa aula, você vai ter um combo de aulas inteiro para falar sobre isso e um material valiosíssimo para você praticar aí sua pronúncia com músicas, que é uma coisa que a gente ama, né? Então, já pega aí um material para você escrever, para você registrar o que você aprendeu nessa aula, certo? Já anota aí o que for necessário e já vai treinando. A minha grande dica aqui hoje é você ir pausando a aula e repetindo depois de mim tudo que eu for ensinando aqui, porque você já vai se soltando, aí você vai estar sozinho assistindo essa aula. Então já aproveita e já vai repetindo, já vai treinando sua pronúncia e vendo o quão parecida ela fica com a minha, beleza? Então aqui você vai entender um pouquinho aí como é que a gente trabalha com isso e vamos começar. Mas já antes da gente começar, já vou avisando que tem um conteúdo bônus junto com essa aula, que sou eu pronunciando as letras do alfabeto. É um slide interativo em que você vai poder passar para o lado e me ver pronunciando cada letra do alfabeto no inglês. Então, se você não sabe o alfabeto do inglês, se você nunca teve esse contato, já pausa essa aula. Vai lá no slide primeiro, que vai estar no link, o link dele vai estar aqui embaixo dessa aula. Vai lá primeiro, pratica, para você entender o nome das letras do alfabeto, certo? E aí sim você volta aqui quando você já estiver aí um pouco mais familiarizado com o alfabeto, ok? Se você já sabe o alfabeto do inglês, já conhece a musiquinha clássica, inclusive, você já pode continuar assistindo essa aula, certo? Então, vou falar um pouco para vocês. Primeiro de tudo, vamos entender esse negócio dos sons do inglês. Por que será que o inglês é tão rápido? Por que será que quando a gente ouve alguém falando inglês, parece que as pessoas estão engolindo todas as palavras, engolindo todos os sons? Vou explicar algumas coisinhas bem básicas para você entender por que que parece que a gente lê uma coisa e fala outra totalmente diferente. Ou então parece que eu ouço algo e não consigo falar igual. Então vamos primeiro falar um pouquinho disso. Bora falar então de English sounds. Vamos entender um pouquinho sobre os sons do inglês. E antes de tudo, eu quero te falar uma diferença que existe entre o inglês e o português, que é uma diferença bem básica, assim. Essa diferença faz com que os dois idiomas sejam aprendidos de forma totalmente diferente e falados de forma totalmente diferente. Então, o português, a gente sabe que o português é baseado em sílabas. Se você tem seus 20 e poucos anos, 30 e poucos para cima, você provavelmente foi alfabetizado como eu, que a gente aprendia B com A, Bá. E aí a gente aprendia a separação silábica. A gente aprendia que duas letras juntas faziam esse som. Por quê? Tudo era muito baseado em sílabas. O português é todo baseado em sílabas, inclusive a sonoridade dele também. O inglês não. O inglês é um idioma baseado em ritmo. Isso significa que você quase nunca vai ver um professor de inglês te ensinando a separar a sílaba. Aí muita gente acha que é porque a gente não sabe, mas não é isso, é porque não é útil. Eu posso te falar que uma letra com outra forma tal som. Mas amanhã você vai ver uma palavra que tem a mesma combinação de letras e tem um som totalmente diferente. Então você vai achar que eu tô mentindo. Então você vai ficar confuso, isso vai te atrapalhar. A gente não aprende o inglês baseado em sílabas. Então, a alfabetização do inglês não acontece por meio de separação silábica, B com A, Bá. Então, ao invés da gente ficar se preocupando com separação silábica, com, e tal letra com tal letra forma esse som, abra um pouco sua mente para entender que, de fato, o inglês tem muitos sons, muitas combinações diferentes. E o que mais vai ajudar a gente é ter contato com o inglês. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou trazer um material aqui que vai te ajudar muito a perceber e prestar atenção justamente nisso aqui que eu tô falando. Então, no inglês, é mais importante, ao invés de você ficar aprendendo sílaba, você vai aprender a entonação das palavras. Vou dar um exemplo muito basicão para você ver bem claro aqui do que eu tô falando. Vamos olhar para essa palavra aqui.
Você vai ler ela em voz alta agora, em português mesmo. E aí? Como é que a gente lê? Chocolate. Ok. Essa palavra também existe no inglês, mas o som dela é bem diferente. E aí, testa agora, pausa esse vídeo e testa aí pronunciar. Como você pronunciaria essa palavra em inglês? Você sabia que ela soa como chocolate? Às vezes nem o T é falado. Eu mesmo não falo tanto esse T, não. Então a gente fala assim, chocolate. Para ver que letras foram engolidas aqui, né, nessa brincadeirinha. Então, primeiro a gente não pronuncia essa letter ou aqui no meio. E a gente não pronuncia a letter E no final de palavras. A gente vai falar disso, inclusive. Ela é ignorada. E, a depender do seu sotaque, nem o T você pronuncia. Eu mesmo falo chocolate. Você nem me ouve falando T, né? E aí você vai pensar assim, meu Deus do céu, como é que a palavra é escrita desse jeito e falada desse jeito? Ninguém vai entender o que eu tô falando. A gente que é brasileiro fica com a impressão de que se a gente falar chocolate, ninguém vai entender do que a gente está falando, né? A gente sente a necessidade. A gente que fala português, a gente sente a necessidade de falar cada sílabazinha. Nem sei como é que a gente falaria, né? Talvez chocolate, chocolate. Será que você pronunciou assim? A gente sente a necessidade de falar cada sílabazinha. Por que no português a gente não fala chocolate? Porque o português é baseado em sílabas, lembra que eu te falei? O inglês não é mais importante do que ficar tentando falar cada palavrinha, cada sílabazinha da palavra. Mais importante do que isso é aprender a entonação correta. É aprender como que você deve soar. E aí, como você aprende isso? Imitando, né? Prestando atenção, a gente vai falar sobre isso. Mas é mais importante você focar na entonação que você deve ter. Por isso que eu coloco até esse símbolo aqui de subir e descer. Eu não sei se você já percebeu que o inglês é como se fosse cantado, né? Parece que a gente fala subindo e descendo. Então, é como se essa palavra aqui, no inglês, fica chocolate. Chocolate. Então, esquece, ai, Nicole, mas e o é? Onde foi parar? E esse ó, onde foi parar? Só me imita, só pausa a aula agora e tenta reproduzir o mesmíssimo som que eu tô fazendo aqui. Chocolate, ok? E aí você pode ficar se perguntando, meu Deus, como é que eu leio uma palavra dessa e eu vou adivinhar que se fala chocolate? Qual é a solução? Se a gente não pode ficar decorando sílaba, se os sons, existem mil combinações de sons no inglês, qual é a solução? São duas. A primeira é entender como funcionam o ritmo e a entonação no inglês. Você vai fazer um curso de fonética? Não vai, não precisa. Você vai fazer faculdade de letras em inglês? Não vai, pode ficar tranquilo. Você consegue aprender isso com o convívio com o idioma. Quem estuda comigo, quem estuda na Wave, cansa, fica de saco cheio da gente falar isso. Não, mas não adianta. Todos os problemas que você tem hoje com o inglês vão ser resolvidos quando você começar a ter contato de verdade com o idioma. Porque quanto mais contato você tem com o inglês, mais você começa a ter noção de pronúncia. Então, você vai começar a reparar que toda vez que você ouve essa palavra, tem esse som. Mas essa palavra aqui tem outro som. Você vai começar a reparar que toda vez que essas letras aqui estão juntas, elas formam um som específico. Mas quando essa letra tá com outra, quando tem uma mudançazinha, já muda tudo. Então, isso aí é uma coisa que você vai reparando com o tempo, prestando atenção com o tempo. Então você vai começando a entender. Ah, você vai começar a reparar que algumas palavras no inglês são engolidas na frase, enquanto outras têm mais força na hora de falar. Você vai ver que no inglês também existe sílaba tônica, né? A gente também tem um negócio que a gente chama de stress, que é em que sílaba você vai pôr esse stress, que é essa força na hora de pronunciar. Tem certas sílabas que são engolidas. Por exemplo, em chocolate, a última sílaba é completamente ignorada. A última sílaba do português, né? O TE que a gente vê, a gente acha que ele vai ser falado, mas na verdade é completamente ignorado. Então, você vai reparando nessas coisas com o tempo, e aí você vai se ligando, vai imitando cada vez mais, e vai percebendo alguns padrões. Chega uma hora que você já tem uma intuição. Então, hoje, se eu vejo uma palavra que eu nunca vi na minha vida, eu já consigo ter uma ideia de como ela vai ser falada. E não é porque eu sou uma gênia, não é porque eu sei todas as palavras do inglês, mas é porque eu tenho tanto contato com o inglês que eu já criei uma certa intuição. Eu olho para aquela combinação de letras ali, eu já penso, eu acho que é pronunciada desse jeito. E muitas vezes eu tô certa. Por quê?
Porque eu já tô tão acostumada a ficar reparando em como as palavras são escritas e como elas são faladas, que hoje a minha intuição já tá bem trabalhada, então é muito mais provável de eu acertar a pronúncia de uma palavra que eu nunca vi na vida. Isso não é mágica, é convívio, é convívio. O inglês tem que virar algo muito natural para você, muito próximo de você. Aí você vai criando essa manha de olhar para uma palavra, olhar para uma combinação de letras e saber como elas soam. Mas tem uma outra solução, que eu já falei aqui, que vai ser treinar a sua boca para falar inglês. Literalmente treinar. Isso aqui é uma combinação de músculos. É como se você estivesse realmente treinando um exercício para academia. Você também treina sua boca, sua língua, tudo isso daqui para você falar inglês. Então, se hoje você tem dificuldade em falar a palavra, por exemplo, work, né? Já que a gente tem que dar essa embolada aí na língua. Work. Ai, Nicole, eu não consigo, eu só falo work. Ou então, eu esqueço de falar esse R. Eu tenho dificuldade em embolar a língua. Ou então, aquele som clássico, que é o terror de quem fala inglês. This, that, Thursday. Esse som aqui que você tem que colocar a língua entre os dentes, ó. Gente, na nossa boca não tá acostumada a falar isso no português. Então, como é que você espera saber pronunciar isso aqui se você não treina? Então, repetir, repetir, repetir. E imitar, imitar, imitar. Tudo que você ouve, tudo que você assiste, as músicas que você escuta, vai repetindo, vai imitando, vai imitando, vai imitando. Chega uma hora que a sua musculatura literalmente se acostuma a pronunciar aquele som, a produzir aquele som, e aí você não vai nem pensar. Você vai chegar num ponto que você não vai nem pensar antes de falar. Já vai sair naturalmente. Então, duas lições para você tirar dessa primeira parte aqui do modo é que primeiro você precisa ser muito atento, prestar muita atenção ao seu redor, para você entender como funciona o ritmo e a entonação do inglês. E segunda lição para você levar aí é que você precisa treinar a sua boca. Às vezes a gente pensa num som aqui na nossa mente, na nossa cabeça tá lindo, tá saindo perfeito. Quando a gente tenta pôr pra fora, sai um negócio nada a ver do que a gente imaginava, né? Por quê? Você sabe como é que é aquele som. É só a sua boca que não tá acostumada a fazer ele mesmo. Então a solução para isso é treinar a sua boca, a sua língua, a musculatura da sua boca para poder produzir esses sons, certo? E, claro, como eu venho falando, uma forma de você entender o ritmo do inglês é por meio de músicas, né? Principalmente as músicas que você já gosta. Você é o tipo de pessoa que tenta cantar junto. E quando você tenta cantar junto, você consegue acompanhar a música? Consegue ali soar parecido com o artista que você está ouvindo? Bom, caso seja algo que você tem vontade de aprender, tem vontade de entender como usar músicas para desenvolver essa parte do seu inglês, eu tô criando um material perfeito, eu já criei um material perfeito para você fazer isso, para você entender como você pode usar músicas para melhorar a sua fluência, tanto para aprender interpretação, como interpretar uma música, né, no caso a letra, o texto, como produzir, certo? Como produzir esse som, como tirar da música vocabulários novos, como prestar atenção nos sons, nos diferentes sons, na pronúncia e tudo mais. Então, eu vou te ensinar ferramentas que você pode usar, né? Muitas vezes a gente eu quero aprender como pronunciar, mas onde que eu vejo isso? Se eu não tenho um professor do meu lado o tempo todo. Então, eu vou também dar dicas de ferramentas nesse material que você pode usar para treinar os sons. Então, é um material completo. Nele, eu uso de exemplo músicas que eu amo, inclusive, e músicas que vocês mesmos me recomendaram no Instagram, tá? E além disso, no material, você vai poder me ver pronunciando e lendo a letra dessas músicas que eu coloco lá de recomendação. Então, você vai receber o link dele. Quando você adquirir esse material, você recebe o link dele. E nesse link é um link interativo, então você vai poder me ver lá no videozinho, lendo aquela música junto. Eu vou mostrar um pouco mais esse material. Esse material tá, assim, completíssimo de como usar músicas para desenvolver a sua fluência, tá? Eu vou mostrar um pouco mais, mas você já pode adquirir ele aqui no link abaixo dessa aula, certo? E aí você já pode começar a treinar. Lá tem todo um passo a passo, tudo que você consegue fazer para explorar uma música e como trabalhar ela e trabalhar os sons do inglês também. Certo? E aí, bora para a segunda aula que eu vou começar a mostrar para você agora alguns sons do inglês, como produzir eles e como você pode usar esses sons para soar mais fluente, para sua fala ser mais fluida e mais bonita também, certo? Então,
bora para a segunda aula. E já fica de olho no material aí, porque para você que está assistindo essa aula, você vai ter uma condição especial para adquirir ele. Então já clica aí no link para você dar uma olhada e caso você queira ver o material por dentro, você também vai poder ver lá no nosso Instagram, ok? Bora para a segunda aula.